Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 24 de maio. Eu sou Dalton Vieira, analista CNPIT, e vamos agora falar e dar um giro no mercado e apresentar os principais destaques, falar de Petro, Vale e apresentar os principais destaques, oportunidades, recomendações que eu cheguei a fazer nesse pregão. Então vamos aqui comentando primeiramente Ibovespa. Ibov no pregão de hoje apresentando uma queda de 1,04%, mantendo-se dentro do movimento de baixa que vai ficando um pouco mais esticado no curtíssimo a curto prazo, trazendo a possibilidade de gerar algum repique de alta. Importante, Ibov no pregão de hoje testou a região dos 80 mil pontos, está vendo aqui, está no leilão de fechamento, então pode alterar um pouco essa variação, vamos ver se vai fechar acima ou abaixo aí dos 80 mil pontos. O fato é que o Ibov testou a região de 80 mil, aquela região de 80 mil a 79.690, foi até mais abaixo, mínima em 79.026. Abaixo disso, o principal suporte para o índice fica na região ali dos 78.024, 78 mil pontos, até os 77 mil pontos. É uma faixa de antiga resistência que pode agora funcionar como suporte para o índice Bovespa. Se esse movimento que está aqui já um pouco mais prolongado para baixo no gráfico diário se estender até a região de suporte do gráfico semanal, reforça a chance de se ter alguma correção desse movimento de baixa, aumenta a chance de se ter algum repique de alta aí no Ibov, podendo trazer oportunidades em alguns ativos e até mesmo contra tendência. Olhando aqui para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, seja no início dela ou no final dela, ou no decorrer dela, dê um like, um joinha no YouTube, desde já agradeço a sua valiosa audiência por prestigiar o meu trabalho. E lembrando que no canal Dalton Vieira Invest no YouTube você tem mais de 80 vídeos de aprendizado, fora a questão de vários vídeos de análise já disponíveis aí dentro do canal. Você se inscreve de maneira muito simples aqui no canto inferior direito do seu vídeo. Basta dar um clique aí, passar o mouse e dar um clique em se inscrever no canal, e com isso você vai passar a receber as notificações toda vez que eu entrar ao vivo durante o pregão, ou mesmo através aí de novas videoanálises, novos vídeos de aprendizado, você vai receber uma notificação aí no seu celular. Lembre-se de ativar o sino aí para que você possa receber essas notificações. Mais uma vez, obrigado por sua valiosa audiência. Seguindo aqui para os futuros, temos aqui o mini índice com um candle um pouco mais de recuperação, ou seja, abriu aqui com um gap de baixa, veio que fez essa mínima na faixa 79.115, e a superação da máxima do pregão de hoje reforça um pouco mais a chance de se ter um repique de alta, fechar esse gap de baixa que vai agora funcionar como resistência de 80.980 a 81.280 pontos. Pelo gráfico de 60 minutos, a tendência segue a mesma, a tendência segue de baixa. Então o que eu vejo aqui pelo G60, colocando inclusive a questão das médias, a gente pode observar que a tendência de baixa abriu com gap de baixa, ficou bastante tempo de forma lateral e gerou um movimento mais curto para cima, já respeitando a média móvel exponencial de 13 períodos. Nessa região, olhando para o próximo pregão, a gente teria uma chance de se trabalhar um pouco mais na ponta vendedora após gerar alguma sinalização de topo, ou seja, quebrar essa sequência aqui de mínimas ascendentes, gerar algum sinal de topo no G60 em cima dessa média móvel de 13 períodos, vai aumentar a chance de se ter um novo movimento para baixo no gráfico de 60 minutos, o que apoia mais buscar operações na ponta vendedora através de um gráfico de menor periodicidade, por exemplo, o gráfico de 10 minutos, podendo até usar o gráfico de 5 minutos. Caso o mercado gere alguma sinalização para baixo e reverta para cima logo na sequência, voltando a trabalhar acima dessa média móvel exponencial de 13 períodos, ou seja, passando até a gerar fundo ascendente no gráfico de menor periodicidade, 10 ou 5 minutos, acima da região de 80.540 pontos, isso seria um pouco mais interessante para se trabalhar na ponta compradora, ou seja, numa chance de se ter uma recuperação aqui no G60, um movimento maior aqui para cima, e também pelo gráfico diário iniciar um movimento de correção desse forte movimento de baixa que a gente está vendo. Na sequência, vamos então para o dólar. Dólar aqui no pregão de hoje, um candle de indefinição. A gente pode observar pelo gráfico de 60 minutos, só lembrando que esse candle de indefinição, se superar a máxima do pregão de hoje, vai aumentar um pouco mais a chance de gerar algum repique de alta. Por outro lado, se o dólar não só perder a mínima de hoje, mas perder aqui os 3.619,5, vai reforçar uma chance de seguir um movimento de correção um pouco maior aqui do gráfico diário, visto que esse movimento aqui foi bem esticado para cima e a gente teria espaço para se ter uma correção um pouco maior no preço ou no tempo em cima do dólar. Pelo G60 para o próximo pregão, o que a gente tem? Tem um dólar aqui já apresentando uma certa indefinição no G60, um momento mais difícil de se trabalhar em termos de tendência, operações seguindo algum tipo de tendência, mas o fato é que nessa região
a gente teria aqui esse ponto para ficar atento e esse ponto aqui para ficar atento, ou seja, se a gente tem um próximo pregão abrindo aqui mais forte para baixo, essa sinalização aqui para baixo, ou seja, fechamento aqui no G60 abaixo da média móvel de 13 períodos, já traz a chance de trabalhar na ponta vendedora de day trade através de um gráfico de 10 ou 5 minutos, buscando topos aí descendentes, seria mais interessante em termos de relação risco-ganho. Por outro lado, o mercado faz algo nesse sentido aqui, gera uma sinalização mais forte para cima e passa a gerar fundo ascendente acima dessa região, usando essa região de 3.657 como suporte. Isso é o que chamaria mais a minha atenção em termos de operação na ponta compradora e o que se encaixaria mais em termos de cenário para buscar alguma compra em cima aí do mini dólar em termos de day trade. Depois disso, vamos aqui para a PETR4. A Petro no pregão de hoje, queda expressiva nesse momento de 13,24%. Está dentro do leilão de fechamento, agora são 17 horas e 5 minutos. Colocando aqui o leilão da Petro, está vindo para um fechamento em 20,05 neste momento. O lado comprador está um pouco mais forte, o que pode subir um pouco esse preço aí do leilão. Então ainda pode variar um pouco mais o leilão aí da Petro, que está nesse momento em 20,05. O fato é que a Petro, no pregão de hoje, como eu já cheguei a abordar na live que eu fiz hoje no período da tarde, fazendo mais algum teste de transmissão ao vivo aí no YouTube, eu cheguei a abordar ele durante 1 hora, a gente ficou falando de PETR4 com mais detalhes sobre todo esse movimento para baixo. Inclusive, se você deseja participar e receber essas notificações, lembre-se de se inscrever no canal aqui no canto inferior direito aí do seu vídeo, para que você se inscreva e receba essas notificações toda vez que tiver uma entrada aí ao vivo durante o pregão. Então temos a Petro com a perda de um suporte anterior, isso significa dizer que a Petro anulou sua tendência de alta no gráfico diário, anulou sua tendência de alta no gráfico semanal. Está em tendência então de baixa? Não, passa a estar com a tendência mais indefinida, só que encontra-se esticada para baixo. O próximo nível de suporte mais relevante na Petro, aí eu recorro ao gráfico mensal, está aqui, ó, nessa região. Vou colocar até o gráfico mensal desse lado de cá, para ficar mais claro a região de 18,46 a 17,66, onde inclusive tem uma média móvel exponencial de 13 períodos. Então essa faixa de preço de antigo topo, a chance de ter a mudança de polaridade, né, um conceito aí da análise técnica, antiga resistência virando suporte, é uma região interessante para se buscar até compra de prazo maior. Seja o nível que se encontra agora para fazer uma primeira entrada, mas a região mais interessante seria essa região aqui, na faixa dos 18,46 a 17,66. Não significa dizer que a Petro vai lá bater nessa região. Então, por esse motivo, até para um prazo maior, seria para uma carteira de prazo maior, esse preço aqui já seria um preço interessante. Olhando aqui para o gráfico diário novamente, só um instante por gentileza. Olhando então aqui para o gráfico diário novamente, a gente tem a chance de gerar um repique, um candle de indefinição. Só que se eu recorrer ao gráfico de 60 minutos, eu cheguei até a abordar isso na live que eu fiz, que uma das alternativas de se buscar uma compra contra a tendência seria na quebra da sequência de máximas descendentes desse movimento de baixa. Até acionou a entrada ali por volta dos 20,14, com stop para baixo da mínima do dia, mas não ganhou força. Então, se a Petro perder essa mínima, para quem está tentando pegar um repique, esse aqui seria um stop de uma operação tentando pegar um repique aqui de alta, em busca ali, seja de uma média móvel exponencial 3 períodos ou um valor um pouco mais baixo. Então, nesse momento, estaria dentro do movimento de alta. Se a Petro abre caindo, ela vai ficar um pouco mais esticada. Então, da mesma forma, seria algo para se avaliar em termos de buscar a operação de compra, utilizando até um G60 para se buscar essa entrada em cima de PETR4 na ponta compradora. Na ponta vendedora, eu não vejo muita alternativa devido à relação risco-ganho desfavorável, não se encaixaria dentro do meu sistema entrada de venda em cima de Petro. Vale 3 no pregão de hoje, apresentando aqui uma alta de 1,08%. Deixa eu só confirmar se Vale 3 já saiu do leilão. Ainda não saiu do leilão. Está aqui na faixa dos 52,45. Está vindo para respeitar aí a média móvel exponencial 3 períodos ou fechar basicamente em cima dela. Então o ativo, nesse momento, deixa eu só dar uma olhada de novo no leilão da Petro, 20,08 o leilão da Petro nesse momento. Então aqui a gente tem no gráfico de 60 minutos a Vale 3 fazendo algo nesse sentido, ou seja, ela está batendo ali na média móvel exponencial 13 períodos do gráfico diário. Então aqui a gente tem essa referência através do gráfico intraday dessa média móvel. Então a gente tem aqui na Vale 3, no gráfico diário, a chance de se ter
alguma sinalização aqui para baixo, ou seja, respeitar essa média móvel, até porque ela tem espaço em termos de correção de curto prazo em relação a todo esse movimento de subida, sinalização de topo no gráfico semanal. Então, dependendo do que ela fizer no próximo pregão, num gráfico intraday de 60 minutos, me chamaria mais atenção, até pode se encaixar a possibilidade de se buscar uma operação na ponta vendedora em cima de Vale 3. Tá? Se ela conseguir superar a máxima de hoje, aumenta a chance de se ter algo aqui para cima, mas a minha expectativa de imediato não seria para ela vir a romper o topo anterior, ali, a máxima histórica que ela atingiu em R$ 56. A BEV3 recomendei compra no pregão de hoje na superação da máxima no pregão anterior. Cheguei a abordar o ativo, falando que estava interessado mais na ponta compradora, já tinha falado isso na última videoanálise. Então o papel chegou a superar a máxima no pregão anterior, que era um candle de reversão. A gente já tinha comentado aqui que era um martelo invertido, um padrão dos candles que sinaliza a chance de se ter uma reversão de um movimento de baixa. Quando ele acontece, essa formação acontece num movimento de baixa, chama martelo invertido. A chance de reverter um movimento de baixa para um movimento de alta. E a confirmação desse padrão aconteceu no pregão de hoje através de outro padrão de reversão dos candles, chamado de engolfo de alta. Então, gerou um engolfo de alta, ou seja, abriu abaixo do fechamento do pregão anterior e encobriu todo o candle, não só o corpo, mas todo o candle anterior. Então, é uma sinalização que traz uma expectativa de se ter uma correção de todo o movimento de baixa. Então, assim, o motivo específico da entrada foi só o padrão de reversão dos candles? Não, isso aí é só um detalhe extra. Para mim tem todo um cenário, contexto por trás disso que eu já cheguei a comentar nas últimas videoanálises, que apoiam essa possibilidade de buscar uma compra contra a tendência, apesar de ser uma operação com risco maior por ser contra a tendência. Por mais que o ativo esteja em tendência de baixa, sempre existe a chance de continuidade dessa tendência de baixo, como a gente já viu aqui, está esticado aqui nesse ponto, comprou, se superação da máxima pregão anterior deu errado, comprou aqui na superação da máxima pregão anterior, também deu errado. E se não respeitar o stop, olha o que pode acontecer, aí você fica com o capital preso e termina perdendo, vamos dizer assim, tem um chamado custo de oportunidade, você fica com o capital preso e outro ativo que dá oportunidade de entrada, você não pode fazer porque você está com o capital preso esperando para o preço voltar ao ponto que você comprou, um pouco mais alto para você sair da posição. Então, enfim, operação aqui recomendada. Vamos passando aqui pelo detalhe, os dados aqui dessa entrada, R$ 20,31, o ponto de entrada, stop em R$ 19,86, o objetivo dessa operação em R$ 21,21 e o risco aí de 2,22%. Deixa eu só confirmar aqui um detalhe em relação a essa operação. Só confirmando aqui é R$ 20,98, tá? A minha recomendação foi R$ 20,98. R$ 20,98. Então foi essa a recomendação de objetivo de entrada feita em cima da Ambev, 20,98. Então foi essa a recomendação de objetivo inicial para essa operação. Então, nesse momento, a média móvel exponencial de 13 períodos está na faixa dos 21,07, ou seja, ela tende a ir abaixando. Então, lógico que a gente vai avaliar o comportamento do preço. Não significa dizer que o preço vai lá bater na média, mas já tem um bom tempo que não bate na média, está bem esticado para baixo. Enfim, vamos ver se ela resolve andar aí a nosso favor. Taesa, TAE11, ativo que a gente segue na ponta vendedora. Fechou aqui em 18,74. Hoje no pregão chegou a bater lá em 18,45. Lembrando, nosso objetivo está mais para baixo. Nosso objetivo em cima dessa operação na faixa dos R$ 18,36. Ela até se aproximou do objetivo no pregão de hoje, gerando sinal de pivô de baixa em termos de oscilação, não conseguiu fechar abaixo. Até cheguei a falar na live que eu fiz, na entrada aí ao vivo durante o pregão, que depois desse candle existia uma chance de gerar algum recuo aqui no gráfico 60 minutos. Então, um papel que eu vou avaliar a continuidade da operação, visto que foi entrada pelo G60 e não seria mais interessante para a operação esse papel voltar, por exemplo, a fechar acima da média móvel exponencial de 3 períodos e gerar nova máxima. Então é algo que eu vou avaliar pela continuidade, pode sair ali ou com stop ou mesmo com stop com prejuízo, se gerar um candle muito forte aqui para cima, ou um stop de proteção de lucro abaixo do nosso preço de entrada, dependendo do candle que ela fizer. A outra alternativa e a expectativa é que ela permaneça aqui para baixo, respeite essa região aqui de fundo anterior, proporcione um topo descendente e siga aqui no movimento de baixa do gráfico diário, buscando o objetivo da nossa entrada. Vamos ver o que ela vai fazer aí a partir do próximo pregão. MGLU3, ativo fechando hoje com alta de praticamente 1%.
respeitando o texto da média móvel exponencial de 3 períodos, respeitando essa média móvel exponencial, e vai aqui fazendo uma correção um pouco mais no tempo, uma expectativa de poder romper tudo aqui para cima. Para quem opera aí com rompimento de oscilação, seria um rompimento de 114,50. A outra alternativa, abre caindo, gera alguma sinalização de alta no G60, pode trabalhar com stop curto pelo G60 em cima desse rompimento aqui, seria também outra forma de entrada aí na MGLU3. Outro ativo que está desse mesmo formato, ou seja, mantém-se dentro, mesmo com o Ibov caindo bem, mantém-se com uma sinalização mais de força por parte dos compradores, é a PECAR4, também com uma formatação gráfica parecida, ou seja, está lá mais para cima e com a movimentação um pouco mais lateral, mais bagunçada, que ainda mantém-se a expectativa de poder romper tudo aqui para cima. Então, dependendo também do que esse ativo fizer, ou no G60 ou pelo gráfico diário, vai ficar no meu radar para buscar alguma compra de swing trade em cima de PECAR4. Além disso, vamos falar aqui de BBAS3, Banco do Brasil, pregão de hoje, candle de indefinição com queda de 3,06%. É um candle de definição, mas abriu com gap de baixo. Então, o ativo, nesse momento, tem um afastamento ali quase 2 vezes a volatilidade do papel dos últimos 10 pregões, aqui para a média móvel exponencial de 13 períodos. Então é algo interessante, só que pelo G60 não se encaixou de imediato fazer uma entrada pelo G60 para mim, porque a forma como aconteceu logo depois de um gap dessa lateralização, na realidade algo semelhante a um triângulo de baixa, rompeu com gap, eu gostaria de ter visto outro tipo de formação, principalmente olhando um gráfico de menor periodicidade, foi o que eu monitorei para buscar uma compra simplesmente nessa primeira oscilação acima da máxima da primeira hora de pregão. Então, se esse papel que tentou aqui subir de maneira fraca no pregão de hoje, olhando para o G60, conseguir, ao invés de gerar esse topo aqui, reverter para cima, fechar uma hora de pregão para cima aí dessa média móvel de 13 períodos, 31 e 21, consequentemente para cima da máxima do pregão de hoje, 31 e 20, isso chamaria atenção para se buscar essa compra, com stop um pouco mais curto usando o gráfico de 60 minutos e tentando pegar aqui um repique de alta no papel. Então, essas também seriam uma das alternativas para o próximo pregão. Depois disso, esse aqui seria o último ativo mesmo. Então, enfim, agradeço aí de imediato a sua atenção. Muito obrigado. Um grande abraço. Lembre-se de dar um like na videoanálise e até o próximo pregão.